atividade complementar. Vamos ver agora algumas aplicações dos movimentos retilíneo uniforme e retilíneo uniformemente variado. Algumas aplicações com as suas equações e com os seus gráficos, os gráficos para cada tipo de movimento. Tá? Vamos primeiro definir. O movimento retilíneo uniforme é aquele movimento em linha reta com velocidade constante, ou seja, ele não possui aceleração. A trajetória é uma linha reta e a velocidade é sempre igual, ela não varia durante todo o movimento. Já o movimento retilíneo uniformemente variado é aquele movimento cuja trajetória é uma reta, mas a velocidade varia de forma uniforme, ou seja, ele possui uma aceleração constante diferente de zero. As equações do movimento retilíneo uniforme. Velocidade é a variação do espaço dividido pelo tempo. Espaço final menos espaço inicial sobre tempo final menos tempo inicial. A outra equação, S igual a S0 mais VT, onde S é a posição em um determinado instante, S0 é a posição inicial, a posição no tempo t igual a zero, V é a velocidade e o t é a variável tempo. Para esse gráfico aqui, vamos ver como ficaria, o que a gente pode, as informações nós podemos tirar desse gráfico. Bom, vamos achar a equação do movimento de cada móvel. Aqui nós temos representado na linha vermelha o movimento do móvel A e na linha azul o movimento do móvel B. Tá? O gráfico é de posição em função do tempo, não confundam isso com trajetória. Isso não quer dizer que o móvel está subindo, que o móvel está descendo, não. É a posição que o móvel se encontra em determinado instante. Bom, a equação geral é S igual a S0 mais VT. Qual é a posição inicial do móvel A? Vamos pegar aqui, ó, o móvel A partiu da origem. A posição inicial dele é zero, S0 igual a zero. Tá? Qual é a velocidade do móvel A? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Eu posso pegar esse pequeno intervalo aqui, esse pequeno intervalo, ele saiu da origem de 0 até 12, no tempo de 0 até 4. Então, 12 sobre 4, 3 metros por segundo é a velocidade dele. Substituindo na equação geral, S igual a 0 mais 3t. Ou S igual a 3t, jogando esse zero fora aqui. Velocidade positiva, movimento progressivo. Tá? Importante isso. Para o móvel B, vamos fazer a mesma coisa. Equação geral, S igual a S0 mais VT. Qual é a posição inicial do móvel B? Olha aqui, ó. A posição inicial do móvel B, ele partiu da posição 20. Tá? Qual é a velocidade dele? Eu posso pegar esse triângulo grande aqui, ó. Posso pegar qualquer triângulo. Vamos pegar esse triângulo grande aqui, por exemplo. Ele partiu do 20 e foi até o 0 no tempo de 0 até 10. Então, menos 20, ele voltou, do 20 ele foi para o 0, o deslocamento dele foi menos 20 em 10 segundos, nesse tempo aqui. Velocidade é menos 2 metros por segundo. Equação geral, S igual a S0 mais VT, S igual a 20 menos 2t. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Podemos também encontrar a posição do móvel em qualquer instante. Vamos calcular aqui, como exemplo, qual seria a posição de cada móvel no tempo 10 segundos? Vamos pegar o móvel A. O móvel A, nós vimos que a equação dele é S igual a 3t. Substituindo o tempo igual a 10, S igual a 3 vezes 10, S igual a 30 metros. Ou seja, no instante t igual a 10 segundos, o móvel A vai estar lá em cima, lá na posição 30 metros, bem mais para cima aqui no gráfico. Tá? E o móvel B, nós vimos que a equação do móvel B é S igual a 20 menos 2t. Substituindo o tempo igual a 10, S igual a 20 menos 2 vezes 10. 20 menos 20, 0. Que é exatamente o que a gente vê aqui, ó.
no tempo 10, o móvel estava na origem, voltou para a origem, estava numa posição 0. S igual a 0. Então, fica bem fácil, é só substituir o tempo na equação, você encontra a posição. Equações do movimento retilíneo uniformemente variado agora. Tá? Eu tenho da aceleração. A aceleração, por definição, é a variação da velocidade em função do tempo. Então, seria velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. A equação do espaço para o movimento retilíneo uniformemente variado é um pouco mais complicada. É S igual a S0 mais V0t mais meio de AT2. S0 é a posição inicial, V0 é a velocidade inicial do móvel, que a velocidade vai variar, então V0 é a velocidade no início. E a aceleração, aqui nós temos que é meio da aceleração, meio de AT ao quadrado. Então, eu tenho uma equação do segundo grau aqui, o tempo está elevado ao quadrado. Tá? E a aceleração fica sempre dividido por 2, meio da aceleração. Tá? E a equação da velocidade para o movimento retilíneo uniforme é V igual a V0 mais AT. Velocidade é a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Tá? Assim a gente consegue encontrar a velocidade em qualquer instante que a gente queira. Bom, a equação agora, vamos fazer algumas aplicações dessas equações para vários movimentos. Aqui, vamos imaginar aqui um móvel partindo da posição 4 metros, no tempo igual a 0, ele estava na posição 4, com velocidade inicial de 6 metros por segundo e aceleração de igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Não se assustem, 3 metros por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração. Tá? Bom, então como ficaria o gráfico da posição do espaço em função do tempo para um movimento retilíneo uniformemente variado? É sempre uma parábola, porque a equação nós vimos S igual a S0 mais V0t mais meio de AT2 é uma equação do segundo grau. Né? Então, se eu traçar o gráfico para vários tempos, fizer as contas, eu vou obter uma parábola. Esse pontilhado aqui é só para mostrar que nós temos uma parábola. Aqui já seria tempo negativo, né? Que a gente não usa, né? Não tem muito sentido físico. Então, é só para mostrar que o gráfico, se continuasse ele, daria uma parábola. Então, S igual S0, 4, mais V0t, mais 6 vezes t, mais meio de AT ao quadrado. Mas a aceleração vale 3. Meio de 3, 1,5. Metade de 3, 1,5. 1,5 t ao quadrado. No Sistema Internacional de Unidades. Sistema Internacional de Unidades, lembrando, metro, quilograma, segundo. E a equação da velocidade? A equação da velocidade ficaria uma equação do primeiro grau. V igual a V0 mais AT. V igual a 6 V0 mais A vezes T. 3 vezes T. Isso dá uma linha reta. Tá? Ela está aumentando. Ela parte da posição 6 e está aumentando. Tá? É um movimento progressivo acelerado. Vamos agora com uma outra situação. O móvel partiu da posição 100 metros, no tempo 0, ele estava na posição 100. Ele está com velocidade negativa, menos 10, está andando para trás. Velocidade negativa, menos 10. E aceleração, menos 3 metros por segundo ao quadrado. A aceleração também é negativa. Como é que fica a equação? S igual a S0 mais VT. S igual a 100 menos 10t, a velocidade é menos 10, menos 3 dividido por 2, de novo, 1,5t ao quadrado. Fazendo o gráfico dessa equação, nós vamos obter uma parábola de cabeça para baixo, porque a aceleração é negativa, então daria uma parábola de cabeça para baixo. A velocidade, por sua vez, aqui a velocidade começa de menos 10
e vai menos 13, menos 16, tá? Ela vai aumentando em módulo, né? Menos 10, menos 13, menos 16. É como se nós estivéssemos andando de marcha ré, mas acelerando, cada vez uma velocidade marcha ré maior, negativa, mas aumentando em módulo, tá? Eu tenho um movimento que está andando para trás, mas aceleradamente, a velocidade está aumentando em módulo, tá? Então, seria um movimento retrógrado acelerado. Agora eu tenho uma outra situação. Ele partiu da origem. No tempo zero ele estava na posição S0 igual a zero, com velocidade de 12 metros por segundo, mas a aceleração agora é negativa. A aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Como ficaria? Daria um gráfico, uma parábola dessa forma aqui. Eu vou com a concavidade voltada para baixo, porque a aceleração é negativa. Tá? S igual a S0 mais VT. S0 é zero, o termo S0 some. 12, velocidade vezes tempo, menos t ao quadrado. Por quê? Menos 2, meio de a t ao quadrado, meio de menos 2 é menos 1, menos t ao quadrado. Né? E a equação da velocidade, veja aqui, ó, a velocidade estava 12, for diminuindo, diminuindo, diminuindo a velocidade, chegou no tempo 6, a velocidade deu 0. Ele parou. Então ele vai indo para frente, vai indo, uma hora ele para no tempo, lá aqui na frente, no tempo 6 ele para e provavelmente depois ele vai voltar. Vai continuar o movimento para trás. Esse trecho do movimento, então, ele é progressivo, mas com velocidade diminuindo. Ele é progressivo retardado. Agora, temos um outro caso aqui, onde ele está com velocidade negativa e aceleração positiva. No tempo zero, ele parte da posição 40 metros, com velocidade menos 16, negativa para trás, mas a aceleração é positiva de 4 metros por segundo ao quadrado. O gráfico dá uma parábola voltada para cima. Tá? Essa é a equação do espaço, substituindo a posição inicial, a velocidade e a aceleração aqui. Tá? Se nós plotarmos isso, nós vamos obter essa parábola. E a equação da velocidade agora, olha aqui, a equação da velocidade é uma reta, sempre no movimento retilíneo uniformemente variado. A equação do espaço é uma parábola e a equação da velocidade é uma linha reta. Tá? A função da velocidade é menos 16 mais 4t. Neste trecho aqui até aqui, acontece duas coisas aqui. Tá? Aqui, o movimento é retrógrado, ele está voltando, e retardado. Ele vai parando. Aí vai chegar um certo instante que ele vai começar a se movimentar para cima, a se movimentar no sentido positivo da trajetória e aceleradamente. Então, do tempo 4 para frente, ele vai ser progressivo acelerado. Do tempo 4 até do tempo 0 até o tempo 4, ele é retrógrado retardado. Bom, e se eu quiser achar a posição do móvel em um certo instante no movimento retilíneo uniformemente variado? Então, vamos dar um exemplo. Um móvel parte da posição 5 metros, com velocidade inicial de 3 metros por segundo e a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual sua posição no tempo 4 segundos? Basta substituir todos esses termos aqui na minha equação, S igual a S0 mais V0t mais meio de AT2, e colocar aqui, S igual a 5 mais 3 vezes, no lugar do tempo a gente coloca o 4, tempo igual a 4, mais meio de AT ao quadrado, 4 ao quadrado. Fazendo as continhas, 5 mais 3 vezes 4, 12, mais
meio de 2 é 1. 4 ao quadrado é 16. 33 metros, ou seja, na posição, no tempo t igual a 4 segundos, ele vai estar na posição 33 metros. E assim a gente pode encontrar todas as posições para qualquer instante que a gente quiser. Ok, pessoal? Era isso. Espero que tenham gostado e entendido esses dois tipos de movimento importantes, movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado e os seus gráficos correspondentes. Tchau, pessoal.